Como é que a gente usa de forma prática e correta essas palavrinhas com DA? Daran, dafür, damit, darauf, dabei. Tem um monte de palavrinha assim que começa com D e tem elas também começando com W, né? Wofür, worauf, woran e assim por diante. E esse tipo de pergunta eu recebo com muita frequência. Eu abro caixinha no Instagram e as pessoas perguntam isso. Quase todo dia que eu abro caixinha no Instagram, as pessoas perguntam sobre isso e eu cheguei até a digitar uma resposta padrão ali. E aí a pessoa pergunta isso, eu copio a resposta e coloco lá, porque é uma resposta que vem quase... Uma resposta não, uma pergunta que vem quase todo dia, né? Ravilho, o que é que significa daran, dafür, darauf e assim por diante? Como é que eu uso isso e tal? Hoje aconteceu de novo. E aí quando eu fui copiar a resposta que eu tenho para isso, aí eu pensei, cara, eu vou fazer uma live sobre isso. Porque esse conteúdo todo tem no meu treinamento. Só que de forma gratuita aqui para vocês, uma explicação simples, na linguagem do povão, eu não fiz ainda. Então eu falei, vou fazer logo isso então, para a galera entender aqui. Então, se você tem dúvidas em relação a essas palavrinhas curtas, fica até o final para você entender tudo. Se você ficar saindo, entrando, saindo, você não vai acompanhar direito, vai perder um monte de exemplo legal. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ravili, eu moro aqui na Alemanha e eu ajudo brasileiros na Alemanha a falarem alemão com mais confiança no dia a dia, ensinando ali a linguagem formal, mas também a linguagem do povão, a linguagem do dia a dia. Alles in Butter. Alles in Butter no Badia. Ó, vamos lá. E a gente tá na semana de aquecimento aqui para o evento Independência no Alemão, que vai começar no dia 20 de maio. Então anota essa data aí, ó, 20 de maio, vou realizar um evento gratuito, 100% online, um evento chamado Independência no Alemão. Para você fazer parte, eu vou te falar já já como é que você pode fazer para receber o convite. Mas vamos lá. Em relação a essas palavrinhas curtas, daran, darüber, darauf e etc., a primeira coisa que você tem que saber em alemão para dominar essas palavrinhas, você tem que entender um tema chamado verbos com preposições. Eu vou primeiro dar uns exemplos em português para você entender que de acha isso. Vamos lá. Se eu falo assim em português, ó, estou pensando, aí não vou falar a palavrinha agora, depois eu vou usar você. Estou pensando, espaço, né, uma palavrinha, você. Estou pensando, você. Que palavrinha está faltando em português? Todo mundo sabe que palavrinha está faltando em português, porque você sabe falar português. Então, estou pensando, palavra, você. Que palavra está faltando? Coloca para mim nos comentários. Claro que todo mundo sabe, né? Pronto, em. Então, estou pensando em você. Essa palavrinha curta, a gente chama ela de preposição. Então, preposições são palavrinhas curtas que tem uma função ali de conectar palavras. E quando você tira a preposição da frase, a frase fica meio sem sentido. Você fala, pô, dá para falar assim, tô pensando você, tô pensando você. Tô pensando você? Que diacho é isso? Então você precisa da preposição porque ela ajuda a conectar palavras. Quais palavras a palavra em está conectando? Pensando, estou pensando em você. Então está conectando pensando e está conectando você. Concorda que está conectando duas palavras? Pensando. E a palavra você tem em no meio ali. Estou pensando em você. Então tem vários verbos, tanto em português quanto em alemão, tem vários verbos que esses verbos, você usa esses verbos, eles pedem uma preposição. Ó, pensar em, andar com, esperar por, se interessar por. Então existem vários verbos, tanto em português quanto em alemão, que pedem essas palavrinhas curtas. Então em alemão, as preposições também, a maioria, são essas palavrinhas curtas. An é preposição, mit, preposição, für, preposição, bei é preposição, an, preposição, über, preposição, você tem unter, é preposição. Então, essas palavrinhas curtas são preposições, beleza? Isso aqui é para você esquentar no tema, entender, vamos entender do começo o negócio. Sei que o pessoal está respondendo aí, mas é para quem não sabe, tá? A gente tem que ir do começo, sem acelerar o negócio. Vamos lá.
Então você já sabe o que é preposição. São essas palavrinhas curtas e tem vários verbos que pedem a preposição. Em alemão é muito importante que você saiba qual é a preposição que determinado verbo pede. Então se você quer falar em alemão assim, ó, eu penso em você. Aí você tem que saber que em alemão esse em, essa palavra em, é an, como aí um rapaz colocou. Então é ich denke an dich. Então eu penso em você. E aí você começa a aprender que, como tem esse tema em alemão chamado de verbos com preposições, você começa a entender, então para falar em alemão, pensar em é denken, que é o verbo pensar, e eu tenho que usar o an ali. Além disso, você tem que saber qual é o caso que vem depois, se você vai usar acusativo, dativo, mas não é o nosso foco agora não. O nosso foco é entender aqui o começo do assunto. Então vamos lá. Vou pegar aqui meu iPad que eu vou mostrar um negócio para vocês. Presta atenção. Deixa eu ver se está no exemplo que eu quero. Tá. Vamos lá, vamos começar então a brincadeira. Você tem isso aqui, ó. Ich interessiere mich. Aí tem a preposição que você precisa usar e tem a palavra aqui, ernährung. Então, sentido é eu interesso-me ou me interesso. Aqui vai entrar um por, só que obviamente em alemão. E aqui você tem ernährung. Você pode chamar de alimentação, eu me interesso por alimentação, eu me interesso por nutrição. Nutrição é uma tradução boa. Vamos lá. Isabela colocou que é für. Todo mundo concorda? Ou você acha que é uma outra coisa que a gente vai colocar no espaço aqui? O que é que tá faltando no espaço aqui, gente? Comentário de vocês. O que é que tá faltando no espaço aqui? Claudiana colocou auf. O que é que vocês acham? E aí, muss arbeiten. E aí, qual palavra você tem que colocar aqui? E aí, gente? Não é o verbo denken aqui. Vocês têm que olhar para a tela. Não sei se vocês estão só ouvindo, olha para a tela. Ó. Ich interessiere mich. Beleza, Stephanie colocou über. Vamos lá, vou dar a resposta então. Sabe qual é a resposta? É für. Então, ich interessiere mich für ernährung. Então, o sentido é eu me interesso por nutrição. Beleza? Ich interessiere mich für ernährung. Agora, a gente vai começar a entrar no tema que é o nosso tema principal de hoje, né? Quando é que a gente usa, então, esse da für, da ran e assim por diante? Essas palavrinhas começam com da. Quando é que usa isso? Lembra que eu falei que o primeiro passo é você saber o tema verbos com preposições, saber que esse tema existe em alemão e saber que existem centenas de verbos alemães que pedem uma preposição, né? Se interessar por. E a gente acabou de aprender que em alemão, então, a preposição é für. Ich interessiere mich für. Pegue isso aí, fixe isso aí na mente. Eu me interesso por nutrição. Sabe quando a gente vai usar essas palavrinhas que começam com DA? Quando a gente quer evitar redundância, evitar repetição. Você vai usar essas palavrinhas com DA para se referir a algo que já está claro no contexto. Normalmente é isso. Beleza? Então, olha só, imagine só que eu estou conversando contigo, eu estou conversando aqui com a Divina, que deu boa noite agora. Eu estou conversando com a Divina e fala assim, ô Divina, poxa, eu me interesso por nutrição, tal, tô fazendo uma dieta para meter o shape aí pro verão, não sei o quê. Aí a Divina fala assim, poxa, eu também me interesso por isso. Então, olha só o que eu falei para ela. Eu me interesso por nutrição. Ao invés dela chegar para mim e falar a mesma coisa, falar, eu também me interesso por nutrição. Ela não vai repetir a palavra nutrição de novo, ela não quer fazer isso. Ela quer já aproveitar o contexto e falar assim, eu também me interesso por isso. Tá vendo? Por isso. Em alemão, você vai usar essas palavrinhas com da, para realmente se referir a algo que está claro no contexto. Então preste atenção aqui agora. Ich interessiere mich für Ernährung. Eu me interesso por nutrição. Se ela quiser falar assim, ó, eu também me interesso por isso, você vai começar com o DA aqui
Você vai começar com DA aqui, só que você vai precisar saber do tema verbos com preposições. Você precisa saber qual é a preposição que o verbo pede. Lembra que eu falei que a gente vai num passo a passo, subir na escada? O primeiro passo é saber o tema verbos com preposições. Quando você sabe o tema verbos com preposições, fica mais fácil entender quais são essas palavrinhas que começam com DA, para que existe isso. Acabei de explicar, para se referir a algo claro no contexto. Então, ich interessiere mich auch, aí você vai colocar um DA, porque a palavra começa com DA, e você coloca um dafür coladinho, dafür. Qual é o sentido? Ich interessiere mich auch, eu também me interesso por isso. Vamos olhar? Ó. Então, estou conversando esqueci o nome dela. Divina. Estou conversando com a Divina e falo para ela, ó. Ich interessiere mich für Ernährung. Eu me interesso por nutrição. Aí ela chega para mim e fala, ah, eu também me interesso por isso. Ó, por isso. Percebeu, então, a função da palavra dafür? Tá claro para vocês qual é a função, então, dessa palavra no final e de onde ela está vindo? Para mim é mais importante isso. Primeiro, estão entendendo a função da palavra, para que está sendo usada. E a segunda coisa que me interessa é saber se vocês entenderam de onde ela está vindo. Se tiver claro para todo mundo, coloca que sim. Ou coloca tá claro, ou coloca sim, que eu vou saber. Tá claro para vocês? Divina falou que tá muito claro. Muito bom, muito bom. SK Dias também. Bea falou que tá claro, Isabela também. Claudiana também. Muito bom, muito top. Show de bola. Se tá claro, vamos continuar. Peraí que a caneta caiu aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui, peraí. Então, gente, olha só. Perfect. Muito bom. Perfect. Bora pro próximo exemplo? Deixa eu virar aqui para olhar o negócio. Aqui agora é interessante. Por que é interessante? Porque você também pode estar se perguntando o seguinte. Ravili, eu já entendi essa palavrinha que começa com DA. Você falou que a palavrinha que começa com DA, ela está se referindo a algo que está claro no contexto. E eu também tô sabendo de onde ela está vindo. Ela está vindo desse tema, verbos com preposições. Então eu preciso saber qual é a preposição que o verbo pede para eu conseguir formar essa palavrinha com DA. Show. Mas eu vou te pegar agora, Ravili. Eu vou te pegar. Eu quero saber essas palavrinhas que começam com WO. Porque tem as com DA, mas também tem a com WO, que fala assim, ó. Wofür. Wofür. É simples. As que começam com W são usadas para você fazer perguntas. E a origem delas também é da preposição do verbo. Você tem que saber qual é a preposição que o verbo pede para formar as palavrinhas que começam com W. E as que começam com W são para fazer perguntas. Então, olha que interessante aqui agora. Presta atenção. Vou falar em português para ficar claro na sua mente, para a mensagem entrar muito rápido. E vou mostrar na tela para vocês aqui o rolê em alemão. Vamos lá. Então, a gente já viu a primeira frase, né? Eu me interesso por nutrição. A gente já sabe como é que fala isso. Ich interessiere mich für Ernährung. Eu me interesso por nutrição. A gente viu também que quando a pessoa quer falar assim, eu também me interesso por isso. A gente viu que é o dafür. Ich interessiere mich auch dafür. Pronto, a gente viu também. Só que se você quiser fazer uma pergunta assim, ó, pelo que você se interessa? Né? Pelo que você se interessa? Então você está começando a bater papo com a pessoa aqui e tal, e você quer saber os interesses que ela tem, se ela se interessa por nutrição, futebol, videogame, malhação, yoga, sei lá o que, você pode começar a pergunta usando a palavrinha que começa com WO. Só que aí, olha que verbo que você vai usar em alemão. Pelo que você se interessa, o verbo interessar. E aí você vai precisar saber que preposição é que o verbo pede. Porque quando você sabe que preposição é que o verbo pede, vai te ajudar a montar a palavrinha que você precisa para perguntar. Se ligou? Então, vamos lá. Cadê? Ó.
Aqui agora é a pergunta, tá? Olha só. Pelo que interessias du dich? Você se interessa? A pessoa pode falar, né? Ich interessiere mich für Ernährung. Que palavrinha, gente, a gente vai colocar no começo aqui? Claro que eu praticamente dei a resposta já, né? Já dei a resposta. Só falta vocês agora fazer o gol. Só fazer o gol. Exatamente. Wofür? Wofür interessierst du dich? Pelo que você se interessa? Se ligou? Então, voz grossa, depois normal. Eu já percebi que tem uns bugs no Instagram mesmo. Fiz uns testes aí, eu percebi que a voz às vezes fica grossa, depois volta normal, mas se vocês estiverem me ouvindo, é o que importa. Tá claro, então? Essas palavrinhas que começam com W, vocês vão usar para fazer perguntas, via de regra, tá? Tem assuntos mais detalhados aí que a gente vê que elas podem ser pronomes relativos e tal, mas a princípio aqui no nosso tema de agora, elas vão ser usadas para fazer perguntas. Então eu imagino que vocês estão entendendo. Vamos continuar. Aí, ó. Ó a resposta aqui. Wofür interessierst du dich? Ich interessiere mich für Ernährung. Pelo que você se interessa? Eu me interesso por nutrição. Percebe? Então, o primeiro tema que você tem que dominar, você tem que entender bem, para que você entenda essas palavrinhas com DA, com WO, é o tema verbos com preposições. Mas você entende muito bem isso. E aí você passa a entender os próximos temas também. Mas eu vou dar mais exemplos para que você entenda comigo aqui. Não haja essa necessidade de você se descabelar para procurar coisa aí. Comigo você vai entender. Vamos lá. Olha que interessante aqui. Muito bom, menino. Você explica muito bem. Obrigado. Eu ia falar seu nome, mas apareceu um monte de número aqui para mim. Ó. Ich denke nie. Então você quer falar em alemão o seguinte, ó. Eu nunca penso no futuro. Então aquela pessoa que não vive muito ansiosa, não. Eu nunca penso no futuro. Eu tô de boa aqui, tô no meu presente, na minha meditação. Tô aqui, ó, já li o livro O Poder do Agora. Tô super tranquilo no meu momento presente. E a pessoa pode falar essa frase. Ich denke nie. Qual é a preposição que está faltando na lacuna? Ich denke nie. Em português seria aqui, né, no, né? Porque seria o em mais o, da palavra, né, o futuro, aí fica no futuro. Isabela colocou an, Claudiana também, Thaís, ich denke nie, über, Thaís colocou über, e aí, o que mais? É über, é an. Quanto mais pessoas respondem, eu vou beber uma água aqui. Rayala colocou für. E aí? Vamos dar resposta? Vamos descer? Ó. Ich denke nie an die Zukunft. Eu nunca penso no futuro. Então esse no que a gente precisa em alemão é o an que, claro, tem que colocar o die também, mas é porque em português no é o em o, né? Em o fica no. Em alemão não dá para juntar o an die, então tem que deixar separado. É como se fosse assim, em o futuro. Eu nunca penso em o futuro. Então o an aqui é o nosso em. Beleza? Então, você sabendo que o verbo alemão pensar pede a preposição an, então denken an, pensar em, vai te ajudar a montar a palavrinha com DA. Por que vai ajudar? Porque aqui agora você está conversando com alguém e fala assim, ó, nossa, eu nunca penso no futuro. Aí a pessoa fala assim, eu também nunca penso nele. Nele o quê? No futuro. Eu também nunca penso nele. Ou nisso, também daria para traduzir como nisso, tá? Eu nunca penso nisso. Ou eu nunca penso nele. É a palavrinha que está faltando aqui. Com base no que você aprendeu até agora, você que está desde o começo da live aqui, que palavrinha está faltando aqui? Aplica o conhecimento. Quero ver todo mundo participando, quem está desde o começo.
Claudiana colocou daran. Isabela também. Quem mais? Renata também. O Tia Oliveira talvez chegou depois? Deve ter chegado depois. Divina colocou daran. Correto, daran. Por que daran? Porque você precisa saber que denken pede an, a resposta já está aqui, gritando para você, e aí você quer falar que também nunca pensa nisso, é daran. Daran. O DA, como eu falei para vocês, qual é a função desse DA ali? É montar a palavrinha, montar uma palavrinha para se referir a algo que está claro no contexto. Então, é para não ter repetição, gente. Para não ter que ficar repetindo de novo esse an, die Zukunft, bota o daran. O daran é para substituir, para se referir a an, die Zukunft. Ravilha, não entendi. Vou explicar. Eu nunca penso no futuro. Para a pessoa que essa outra pessoa de baixo aqui é uma outra pessoa, tá? A segunda frase é outra pessoa. Para a pessoa não falar assim, eu também nunca penso no futuro. Para não ter que falar no futuro de novo, usa daran. Que em português seria assim, eu também nunca penso nisso, eu também nunca penso nele. Nele o quê? Nele no futuro. Nele, no caso, o futuro. Vocês estão percebendo, então, que tem que saber verbo com preposição para entender daran, darauf e assim por diante. Beleza? Vamos ver a resposta? Aí, ó. Então chega uma pessoa e fala, eu nunca penso no futuro, tô nem aí, deixa o pau torar. Aí chega outra e fala assim, eu também nunca penso nisso. Também nunca penso nele, nisso, nele, tanto faz, né? Olha, ó. Daran tá no lugar de an die Zukunft, para que você não tenha repetição, não tenha redundância na sua frase. Essa é a função principal dessas palavrinhas com DA. E se fosse com WO, seria para fazer pergunta. E aí, o que é que tá faltando na lacuna aqui? Acabei de dar a resposta para vocês, né? Então, só fazer o gol. O que é que está faltando aqui para fazer a pergunta? Só fazer o gol. Woran denkst du? Quem dá mais? Quem dá mais? Claudiana colocou Woran. Thaís colocou Worauf. Wodrauf. Você saiu da live e voltou, Thaís, ou você está acompanhando? Cristiana, Woran. Chegou tarde. Aí chegou tarde e perdeu a explicação, né? Balde. Woran, Divina Woran. Woran. Correto, é Woran. Woran. Por quê? A resposta está gritando para você aqui, né? O verbo denken pede an. E aí, para fazer a pergunta, envolvendo o verbo denken, na pergunta tem que começar com WO. Woran denkst du? Então, né, no que você está pensando? Né? Woran denkst du? No que você está pensando? Ich denke an die Vergangenheit. Eu estou pensando no passado. Então, a pessoa não pensa no futuro, mas está pensando no passado. Ich denke an die Vergangenheit. Estou pensando no passado. Woran, para fazer a pergunta. Então, quando começar com DA, não é para perguntas. Quando começar com DA, não é para perguntas. Quando começar com WO, é para perguntas. Fechou? Show, eu amo seu ensinamento. Muito bom. E olha que isso aqui é uma coisa assim, né? No meu treinamento o negócio é diferente, é mais especial, um PDF com mais explicações, um material com áudio e tal. Mas aqui é uma tentativa de ajudar vocês como eu posso. Vamos lá. Woran denkst du? Vamos lá olhar a resposta? Tá aí, ó. Woran denkst du? No que você está pensando? Ich denke an die Vergangenheit. Estou pensando no passado. Braga está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar sim. Vai ficar. E olha só. Como se não fosse o suficiente, eu acredito que quem chegou no início já entendeu como é que funciona o rolê todo. Mas vou dar mais um exemplo. Vamos pegar mais um verbo aqui para a gente fixar isso de uma vez por todas. Vamos lá. Vai até ajudar quem chegou depois, de alguma forma. Olha só. Se eu falo assim, ó. Chego pro Braga, falo assim, ô Braga,
eu estou esperando pela resposta dele. Eu estou esperando pela resposta dele. O verbo esperar em português pede uma preposição, porque é esperar por. Né? Mas às vezes, dependendo do contexto, você fala pela, né? Pelo ônibus, pela resposta. Mas ali, no infinitivo, é esperar por. Então, o verbo esperar em português pede preposição. Em alemão, o verbo esperar pode pedir uma preposição também. Então, se você quiser falar em alemão assim, ó, eu estou esperando pela resposta dele. E o cara não está respondendo. O que é que está faltando aqui? Qual é a preposição em alemão que o verbo warten pede? Qual é a resposta? Para essa lacuna aqui, ó, qual é a resposta? Claudiana colocou auf. Deixa eu ver se tem mais gente que concorda. Isabela, auf. Cristiana também. E aí? Michel colocou auf. Divina também. 346578 colocou auf. K colocou auf. Vitinho também, tal. Renata também. Boa, exatamente, é auf. Alfa também, então vamos lá. Ich warte auf seine Antwort. Estou esperando pela resposta dele. Então, memorizem que o verbo esperar em alemão pede a preposição auf. Memorize isso aí. Por quê? Porque é o primeiro passo para você dominar essas palavrinhas que começam com DA. Então, vem para cá. Ich warte auf seine Antwort. Então eu chego pro Braga e falo assim, porra, Braga, Juliano não respondeu ainda, velho. Tô esperando pela resposta dele. Aí o Braga chega pra mim e fala assim, eu também tô esperando por isso. Eu também tô esperando por isso. Por que o Braga tá falando assim? Porque o Braga não quer repetir a palavra resposta. O Braga não quer falar, eu também tô esperando pela resposta dele. O Braga, eu também tô esperando por isso. E aí, em alemão, você vai usar uma palavrinha na lacuna aqui, ó, para se referir ao... Você não precisa repetir aqui embaixo, auf seine Antwort. Você pode usar uma palavrinha curta para se referir a algo que já está claro no contexto. Que palavra é essa? Claudiana respondeu, Renata, Isabela, todo mundo colocando da Ralph, Thaís, Cristiana... Rui Lopes entrou aí, vai ficar voando por enquanto. A resposta aqui está correta, é isso mesmo. Ich warte auch darauf. Ó, o Alfa colocou com WO. Gente, por que não pode ser agora, aqui não pode ser com WO? Por favor, principalmente quem chegou desde o começo, responde aí, por favor. Por que não pode ser aqui agora com WO? Por que não? Principalmente quem está acompanhando desde o começo. Por que não pode ser aqui agora worauf? Por que tem que ser darauf e não worauf? Pronto, a Isabela respondeu. Worauf é para perguntar. Exatamente. Thaís também respondeu. Wo é para perguntas. Boa. A Rayala colocou, porque não é uma pergunta. A Claudiana também colocou, porque não é uma pergunta. Muito bom, gente. Vocês estão me deixando feliz. Isso é ótimo. Então, quando você chega no começo, você acompanha, você aprende o negócio direito. Exatamente. Não pode ser com wo. Tem que ser darauf. Exatamente. Ich warte auch darauf. Então, eu também estou esperando por isso. Por isso o quê? A resposta do cara. Aí, para evitar redundância, a gente bota o darauf. Agora, beleza. E se eu quiser... Aqui a resposta, né? Ich warte auch darauf. Agora aqui, ó. E a pergunta? A pergunta é a seguinte. Pelo que você está esperando? Pelo que? A tradução em português seria essa. Agora sim, né? Worauf wartest du? Pelo que você está esperando? Né? Então aqui agora o contexto pode mudar um pouquinho. Eu chego pro Braga e falo assim, Braga, pelo que você está esperando? Você está esperando pelo quê? Né? Porque em alemão tem que começar a pergunta com o worauf, né? Mas em português a gente pode colocar o pelo que depois, né? Você está esperando pelo quê? Daria para fazer isso em português.
Ah, o Braga fala assim pra mim. Ah, ich warte auf seine Antwort. Tô esperando pela resposta dele. Mas é claro que no contexto lá eu vou saber que é de sei lá, Juliano. Que tá claro no contexto pra gente e tal. Mas enfim, aqui é worauf. Pelo que você tá esperando? Worauf wartest du? Beleza? Então tô vendo que tá claro pra todo mundo aí a resposta. Worauf wartest du? Ich warte auf seine Antwort. Tá claro? Ravili, é o seguinte, eu já entendi tudo, mas é sempre que essas palavrinhas com DA, que é sempre que elas têm uma vinculação direta com o verbo, você tem que primeiro saber o que é que o verbo pede de preposição, para então escrever corretamente essas palavrinhas que começam com DA, todas elas têm sempre a vinculação direta com o verbo? Não. Não, nem sempre. Dependendo do contexto, elas podem ter elas podem se referir a uma localização ou mesmo a um lapso temporal. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Auf was wartest du? Esse é um alemão bem da roça, né? Você vai ver nativo falando muito assim também. Auf was wartest du? Mas é um alemão bem da roça, bem feinho. Prefiro falar worauf wartest du? Mas na linguagem coloquial é recorrente falar assim. Não usar worauf, wofür e assim por diante, né? É recorrente. Só que é feinho, né? Vamos lá. Respondendo aqui a pergunta que eu fiz, que vocês podem ter essa dúvida, né? Poxa, sempre essas palavrinhas que começam com DA, elas têm uma vinculação direta com o tema verbo com preposições? Não. Por quê? Porque às vezes a palavrinha que começa com DA, você pode inclusive fazer uma tradução mais direta ali, e ela vai ficar clara no contexto. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Separei vários exemplos. Ó, se eu falo assim, ó, das ist das Haus, né? Ou seja, essa é a casa. Que casa? Supondo que eu falei com um amigo meu que, poxa, tem uma casa massa, velho, que a gente pode alugar, a gente pode fazer um churrasco lá na casa e tal, não sei o que, é bom pro verão. É uma casa que ela tá disponível para locação e tal. E aí eu passo em frente a essa casa com meu amigo, chego para ele, aponto para casa e falo: Das ist das Haus. Dahinter gibt es einen Garten. Então, essa é a casa. Dahinter, aqui, o que é que significa dahinter? Em português mesmo, digita em português a resposta. Dahinter gibt es einen Garten. E aí, qual é o sentido disso aqui? Exatamente. Exatamente, Isabela colocou uma tradução mais próxima, né? Que é atrás dela, o da está se referindo, né, à casa. Então, dahinter, atrás dela, atrás da casa, né, atrás dela, tem um jardim. Percebe? Então, essa palavrinha aqui está se referindo, o DA, né, tem uma referência ali com a casa, e hinter, atrás. Atrás da casa. Beleza? Então, dahinter gibt es einen Garten. Atrás dela tem uma casa. Agora a gente tem aqui um outro exemplo, ó. Die Bühne war riesig. Ou seja, o palco era gigante. Darauf standen 50 Personen. E aí, o que significa darauf aqui nesse contexto? O que significa darauf nesse contexto? E aí? Vitinho colocou dentro, Isabela colocou em cima dele, Renata colocou em cima dela. Dela quem, Renata? A Márcia colocou em cima do palco. Vamos lá. Em cima dele, né? Porque o palco, então, da Ralph, em cima dele, tinham em pé, né? Tinham em pé, tem esse sentido, 50 pessoas. Então, da Ralph aqui, você pode entender. Claro, é importante que você entenda que auf, em alemão, é esse sobre aí, né? Você em cima de e tal. Então, estudar também aqueles Wechselpräpositionen,
as preposições que podem pedir o acusativo ou dativo, é um pré-requisito para esse tema aqui também, é óbvio. Mas esse é um tema também de A2, né? Então, aqui já é tema de B1, por exemplo, aqui você consegue entender. Próximo exemplo. Die Kommode steht im Flur. Darüber hängt ein Bild. E aí, qual o sentido aqui de darüber? Exatamente, sobre, né, o acima. Acima é die Kommode. Então, acima ali tem pendurado uma foto, uma imagem. Ich war bei der Arbeit. Davor war ich bei Rewe. Rewe é um supermercado que tem aqui na Alemanha. Não sei se tem na Suíça ou na Áustria. Talvez não sei. Mas é a rede de supermercados. Então, o que significa davor aqui? Tem a ver, é um lapso, tem a ver com tempo ou tem a ver com localização? Porque até agora aqui, ó, localização da Rinta, da Ralph, localização, da Ruba, localização, e o da For aqui. Qual o sentido? Isabela colocou antes disso, Vitinho colocou passado, Márcia antes, Cristiana antes. Exatamente. Ich war bei der Arbeit, davor war ich bei Rewe. Então isso aqui tem um aspecto temporal. Então antes disso eu estava no Rewe. Estão percebendo que interessante, gente? Sie kann lesen und dabei noch stricken. Qual é o sentido de dabei aqui? Qual é o sentido de dabei aqui? Eu sabia que o dabei poderia causar alguma confusão. Como a gente vai com isso ao mesmo tempo? Vitinho colocou 2 vezes. Tia Oliveira colocou conjunto. Cristiana colocou, mas também. Engraçado que se for, né, pensar de uma forma bem livre, mas também até que daria em português, né? A gente fala assim às vezes. Dabei talvez como gleichzeitig. Vou explicar o lance dabei. E eu vi que teve uma pessoa que falou dabei, mas falou um outro sentido que a palavra dabei pode ter. Só que antes de eu falar e explicar melhor a palavra dabei, que eu sei que muita gente tem dúvida, é o seguinte: se você quer aprender técnicas de como falar alemão com mais confiança no dia a dia, de entender a lógica por trás das expressões coloquiais, de como é que eu consegui me sentir cada vez mais à vontade na Alemanha, conseguir conversar com as pessoas, entender gírias, como o Léo fala, né, entender também piadas e tudo mais, eu vou fazer um evento a partir do dia 20 de maio para te passar um passo a passo prático para você que quer falar alemão com mais confiança no dia a dia. Se você quiser participar, é só digitar aqui agora quero, só a palavra quero, que eu te mando um convite para você reservar a sua vaga nesse evento com 3 aulas gratuitas. Você não vai pagar nada e você vai receber 3 aulas com as melhores técnicas que existem para você falar alemão com mais confiança no dia a dia, beleza? Dabei. Dabei é uma palavra versátil em alemão. E, gente, olha só, toda vez que você se deparar com uma palavra, tirando o substantivo, né? Sei lá, você tem uma palavra, por exemplo, celular, handy. Handy é handy, é celular, beleza. Tá tranquilo. Então, substantivo, você até poderia aprender de forma isolada um substantivo. Aprender só aquela palavra ali isolada e beleza. Só que é muito mais eficiente você aprender palavras dentro de um contexto. Primeiro que quando você aprende palavras dentro de um contexto, você amplia mais seu vocabulário, porque você não está aprendendo uma palavra só, você está aprendendo outras palavras que combinam com a palavra handy. E o ser humano, ele precisa de contexto para ele entender o que é que está rolando ali. Então, quando você tem uma frase, você consegue ter um aprendizado de mais qualidade, faz mais sentido no seu cérebro, você aprende mais palavras e vê a palavra sendo utilizada no contexto. Palavras ali, quando você usa a palavra handy e fala assim, my hand war leer, meu celular estava descarregado.
Então você já, de cara, já aprendeu outras palavras alemãs que combinam com a palavra Handy, beleza? Então, o que acontece? A palavra dabei. Você olha para a palavra dabei e fala assim, ah, dabei é junto. Não, dabei significa ao mesmo tempo. Não, mas e quando eu falo assim, ich habe kein Geld dabei? Dabei é ao mesmo tempo? Eu não tenho dinheiro ao mesmo tempo? Que diacho é isso? É porque você precisa analisar em qual contexto a palavra dabei está. Qual é o significado de dabei nessa frase? Qual é a função da palavra nessa frase? Mesmo que você não saiba falar, a função de dabei, quando eu falo ich habe kein Geld dabei, ela é um prefixo do verbo dabei haben. Você não precisa saber explicar isso, mas você precisa saber entender o sentido daquela frase ali. Se eu chegar para você, um exemplo que eu costumo dar em português, se eu chegar para você e perguntar assim, ó, o que é que significa arrumar em português? Aí uma pessoa fala assim, ué, arrumar é arrumar a cama. Só que vai ter outra pessoa que vai falar assim, ah, mas também pode ser arrumar o ventilador que está quebrado. Já tem outro sentido. Aí pode ser que outra pessoa fale assim, eita, verdade, ó, arrumar a cama, arrumar o ventilador que está quebrado, arrumar a namorada, me arruma um dinheiro aí. Percebe que se um estrangeiro ele pega a palavra arrumar e aprende só um significado e acha que arrumar é arrumar o quarto, ele vai se quebrar. Porque quando alguém chegar para ele e falar assim, ô estrangeiro, arruma a namorada, que aí você vai sair dessa depressão aí e tal. Aí ele vai ficar assim, arruma uma namorada? Tipo, eu tenho que limpar uma namorada? Não entendi. Entende? Então você tem que aprender a palavra no contexto. Quando eu falo assim, ó, ich habe kein Geld dabei. Eu estou usando um verbo separável que é dabei haben, que é ter algo com você, ter algo consigo. Então se eu falo ich habe kein Geld dabei, significa que eu não tenho dinheiro comigo. Não tenho dinheiro aqui. Ich habe kein Geld dabei. Só que nesse exemplo que eu dou aqui, ó, Sie kann lesen und dabei noch stricken. Essa palavra dabei aqui não é prefixo de nenhum verbo. Essa palavra dabei aqui, ela é independente, mas ela tá dentro do contexto aqui, a função dela é o que a Isabela colocou. É tipo assim, ó, ela consegue ler e ao mesmo tempo, e enquanto faz isso, enquanto lê, ela ainda consegue tricotar. Que é uma habilidade, né? Pô, imagina só, a pessoa tricota e ainda consegue ler. Saca? Então tem essa questão de ir ao mesmo tempo. Né? Que inclusive o Léo colocou aí, gleichzeitig, ao mesmo tempo. Então, ela consegue ler e ao mesmo tempo tricotar. Beleza? Para você que chegou no meio, para você que chegou depois, você tá rindo de quê, Isabela? Para você que chegou no meio, chegou depois, tá assim, o que é que tá acontecendo? Você perdeu um tema muito importante na língua alemã. É uma das perguntas que eu mais recebo sobre a língua alemã, que é essas palavrinhas que começam com DA e etc. Se você perdeu, não tem problema, eu vou salvar a live agora, vou postar agora, e você consegue ver ela do início para que você entenda esse tema de uma vez por todas. Segundo o pessoal, eu expliquei de uma forma clara, o pessoal falou que estava entendendo, então eu imagino que também você vai conseguir entender, beleza? Ah, sim, trocar, você riu do tricotar e ler ao mesmo tempo. Tá. Claudiana, então volta e vê, pega do começo ali e vai vendo até onde você viu, que no começo eu falei umas coisas importantes, beleza? Gente, beijão pra vocês. Dia 20 de maio de 2024 é uma data importante, tá? É uma data fácil de lembrar, né? 20 de maio de 2024, a gente vai se encontrar num evento inesquecível. Para receber o convite, só digitar quero, que você vai receber um convite gratuito. E eu quero todo mundo dentro desse evento, beleza? Rafaela colocou, obrigada. Renata, ótimas suas explicações, parabéns. Renata, muito obrigado. Bega Rose colocou uns emojis de... Nem sei explicar esse emoji, mas emojis maravilhosos. Claudiana colocou quero, porque vai participar do evento também, muito bom. Gente, é isso. Então, hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Deixa eu olhar aqui. Hoje, quarta-feira, a gente se encontra ainda, quinta e sexta, às 20 horas. A gente vai fazer live todos os dias,
nessa semana, na semana que vem, todos os dias, às 8 horas, e eu vou tentar trazer para vocês aqui temas bem interessantes para que vocês melhorem o alemão cada vez mais, beleza? Vamos destravar o alemão, vamos mudar nosso tipo, em como a gente conduz nosso estudo, em como o que é que a gente pensa sobre a gente mesmo, né, em relação à capacidade, etc, que é um tema que eu gosto também. E a gente vai se falando, vai se vendo. Beijão e boa noite para vocês. Valeu!